pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, A Outra Filha, da Annie Ernaux. Para quem não sabe, a Annie Ernaux é uma escritora francesa que ganhou o Nobel de Literatura em 2022. Assim como outras obras da Annie Ernaux, esse aqui é um livro autoficcional. Eu acho que toda a obra dela a gente pode dizer que é autoficcional, que é basicamente uma ficção baseada nas próprias experiências de vida que a escritora teve. Só que essas experiências, elas são narradas assim com um tom bastante analítico, filosófico, e nesse caso aqui até bastante psicanalítico, né? Ela analisa assim acontecimentos, em cada um dos livros ela analisa acontecimentos da vida dela com esse olhar mais filosófico e tal, né? Inclusive, um dos livros se chama O Acontecimento, né? Esse livro aqui, especificamente, conta, assim, a história traumática de como ela descobriu que ela tinha uma irmã que morreu antes de ela nascer. Ela descobriu isso em 1950, quando ela tinha 10 anos, e a mãe dela conversava com uma outra pessoa, uma cliente, né, que eles tinham um café e tal, a mãe dela estava lá conversando, e ela, teoricamente, ela não deveria ter ouvido essa conversa. Por mais que a mãe dela soubesse que a Annie Ernaux estava ali na volta, a Annie Ernaux comenta que, assim, na França dessa época, os adultos meio que não consideravam crianças como seres capazes de entender as conversas dos adultos, né? Então, por mais que a mãe dela estivesse vendo que a filha estava ali por perto, que a filha ia ouvir essa conversa, ela achava que, né, que ela não ia entender. Assim, basicamente isso. E foi assim que a Annie Ernaux descobriu que ela teve uma irmã que morreu alguns anos antes de ela nascer. A irmã dela morreu de difteria, é uma doença que cria uma massa meio acinzentada na garganta e no nariz, e a pessoa basicamente morre sufocada. Hoje em dia a gente praticamente não ouve mais falar dessa doença porque ela foi erradicada por vacinas. Na verdade, de forma até um pouco triste, né, essa vacina ela começou a ficar disponível na França pouco tempo depois, assim, questão de meses depois que a irmãzinha da Annie Ernaux morreu. Esses detalhes da causa da morte, assim, ela não ouviu diretamente nessa conversa, né? Ela foi descobrindo, assim, pedaços da história aqui e ali com parentes, com primos, né? Então, assim, não foi... Ela só descobriu que ela teve uma irmã que morreu, depois ela foi descobrindo esses detalhes. O que realmente impactou muito nessa conversa que a Annie ouviu foi o fato de a mãe ter falado a seguinte frase: ela era mais boazinha do que aquela ali. Ou seja, dizendo que a irmã que morreu era mais boazinha do que a Annie Ernaux. Ou seja, né, a mãe basicamente estava comparando a filha viva com a filha que tinha morrido, dizendo que a filha que tinha morrido, né, era mais boazinha, e ainda complementa dizendo que ela morreu como uma santinha. Aí vocês imaginam quanto que essa comparação afetou a vida da escritora, né? Porque imagina, tu ser comparada com uma criança que morreu como uma santa, né? Por mais que tu te esforce, tu nunca vai ser a criança que morreu como uma santinha. O formato do livro é bastante peculiar, porque ela escreve como se fosse uma carta endereçada à irmã. Como ela mesma diz, é uma carta falsa, né? Porque a gente só escreve cartas de verdade para pessoas que estão vivas. E várias vezes ela vai se dirigir diretamente à irmã, como se realmente fosse uma carta, como nesse trechinho aqui. Mas você não é minha irmã. Você nunca foi minha irmã. Nós não brincamos, não comemos, não dormimos juntas. Eu nunca encostei em você, nunca te abracei. Não sei a cor dos teus olhos, nunca te vi. Você é o segredo. Outra coisa que a Annie Ernaux comenta que foi assim, ela resgatar essa história foi como se ela revelasse um filme que estava assim há muitas décadas guardado, né? Para quem não sabe, antigamente, né, tu tirava a foto e aí tu pegava o filme e levava no lugar para revelar, né, depois de um tempo. Então isso que ela sente é como se tivessem sido tiradas essas fotos, tivessem ficado guardadas por décadas e aí ela revelasse. Eu já falei aqui sobre um outro livro da Annie Ernaux que se chama O Lugar, e eu até inclusive vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, e eu comento nesse vídeo quanto eu me identifiquei com aquele livro da Annie Ernaux. E assim, com esse aqui não foi diferente, gente, eu acabei me identificando muito também. Eu tenho uma situação um pouco semelhante na minha família, só que eu não vou dar mais detalhes, porque eu acho que com
com aquele vídeo sobre o livro O Lugar eu já me expus demais, e eu acho que eu tenho que segurar, né, e não expor toda a minha vida aqui na internet. Mas então que fique o registro, né, também me identifiquei muito com esse livro, e talvez seja por isso que eu tenha gostado, talvez seja por isso que eu goste tanto dos livros da Annie Ernaux. Inclusive, a própria Annie Ernaux menciona esse outro livro, O Lugar, que foi só depois da escrita daquele livro que ela se deu conta que ela só nasceu porque a irmã morreu. Até porque os pais não teriam condições financeiras de dar tudo que eles deram para ela se eles tivessem 2 filhas. Então, basicamente, a escritora se dá conta que ela nasceu para substituir essa irmã dela que morreu. E a Annie Ernaux, ela nunca teve, assim, coragem de perguntar para a mãe mais informações sobre essa irmã. Isso era meio que um tabu e ela não tinha coragem de confrontar. Como a mãe e o pai nunca tocavam no assunto diretamente com ela também, né, deixou assim e não tocou no assunto com eles. Ela pegava informações aqui e ali com tios, primos, vizinhos, e ela não culpa os pais por isso. E porque os pais dela acabaram perdendo uma criança, né, para uma doença, quando ela era criança, os pais dela foram muito super protetores com ela, né, porque tinham medo que acontecesse alguma coisa com ela também. Eles eram uma família de classe média baixa e eles gastavam o que não tinha para dar tudo do bom e do melhor para ela, né, chamava médicos quando ela ficava doente, pagavam tratamentos dentários caríssimos, tudo para que, né, para não perder essa filha tão valiosa que já estava tomando o lugar dessa outra que tinha morrido. E esse cuidado dos pais dela se acentuou muito porque ela foi realmente uma criança muito doente. Para vocês terem uma ideia, quando ela era bebê, ela teve febre aftosa, gente. Eu nem sabia que era possível humanos pegarem febre aftosa, eu achava que era uma doença só de gado, mas aparentemente existe, só que é muito, muito, muito raro e foi algo que ela teve. A Annie Ernaux também teve tétano quando criança. Para quem não sabe, é outra doença que também foi erradicada por vacina. E assim, quando tu te corta em alguma coisa, principalmente se estiver um metal enferrujado, e aí por ali tu pode te contaminar com essa doença. E é uma doença que assim, os teus músculos travam tanto que até a própria mandíbula da pessoa fica travada e ela não consegue se alimentar nem nada. Então é uma doença bem grave e a maioria das pessoas não vacinadas que pegam a doença acabam morrendo. E meio que por quase um milagre, a Annie Ernaux sobreviveu e também por ironia, logo depois que ela teve tétano, começou, né, a ter vacinação onde ela morava. Assim como os outros livros da Annie Ernaux, eu gostei muito desse aqui, porque assim, apesar, pode ver, né, os livros são todos bem fininhos, apesar deles terem, assim, essa escrita direta, eles têm umas frases de efeito, assim, que meio que te deixam sem chão, sabe? Ainda mais no meu caso, que eu me identifico com os livros dela. Um dos exemplos é esse aqui. Deixa eu ler pra vocês mais uma frase que me deixou sem chão. Não escrevo porque você morreu. Você morreu para que eu escreva. Eis aqui uma grande diferença. Um outro trechinho aqui. Será que, por meio dessa carta, eu não estaria em busca de uma forma de ressurreição sua, que não fosse contaminada pelo corpo e pelo sangue? E, por fim, ela encerra o livro da seguinte maneira. É o penúltimo parágrafo do livro. Talvez eu desejasse liquidar uma dívida imaginária ao te dar, de minha parte, a existência que sua morte me deu. Ou então fazer você reviver e morrer outra vez só para me libertar de você, de sua sombra. Deixar você escapar. Lutar contra a longa vida dos mortos. Eu acho isso aqui muito interessante porque é como se ela ressuscitasse a irmã e pudesse finalmente enterrar a irmã, que foi assim, essa sombra durante toda a vida dela. Eu achei isso bem... E também como talvez a escrita para Annie Ernaux tenha esse tom terapêutico, né, dela poder resolver certas questões pessoais dela por meio da escrita, né, que foi só por meio da escrita que ela conseguiu processar tudo isso. De todos os livros que eu li da Annie Ernaux, eu acho que eu já li uns 5, esse aqui talvez seja meu terceiro preferido. Eu ainda acho que O Lugar e O Acontecimento são melhores, mas ainda assim eu recomendo demais esse livro aqui, tá? E por fim, ele foi publicado pela editora Fósforo e foi traduzido do francês pela Marília Garcia. Era isso, gente. Um abraço e até a próxima.